Bom dia, bom dia. Hoje está um dia bonito aqui. Tem sol, tá quentinho. Dentro de casa tá assim um pouquinho gelado, mas tá um dia quentinho assim. Vamos só aguardar uns segundinhos para as pessoas serem notificadas de que a gente já está ao vivo. Bom dia, Sejinara. Sejinara hoje é nossa convidada. Bom dia, Marina. Tudo bem? Bom dia. Está tudo certinho aqui. Vai sim. Bom dia. Olha a minha mãe na live. Bom dia, mãe. Oi. Vamos começar? Aí as pessoas vão chegando depois, né? Bom dia, sejam todos e todas bem-vindos ao Café com Simone Fraga. Eu sou autora e editora da Qualis e esse é um programa que acontece todas as segundas, quartas e sextas às 10 horas da manhã. Nessa temporada, eu converso com a minha audiência, respondo perguntas e entrevisto escritores que vivem da sua própria escrita. Hoje, na verdade, essa semana toda, semana passada também, nós estamos recebendo aqui no Café com Simone Fraga os autores que participaram do segundo concurso de antologia da Qualis. Né? Como nós estamos com o edital aberto, né, recebendo aí originais, né, contos para 3 antologias, nós chamamos então aqui, nós convidamos, né, os autores que participaram do segundo concurso de antologia da Qualis para que vocês, além de conhecê-los um pouco, né, do trabalho deles, também eles possam falar do que foi essa experiência de participar, né, desse concurso. E hoje nós vamos receber aqui a autora Sejinara, que participou tanto do primeiro concurso quanto do segundo. Então ela tem muita coisa aqui para contar pra gente. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu chamar ela. Entrar. Pra gente bater um papo. Oi, Simone. Oi, Sejinara, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Bom te receber aqui novamente. O prazer é meu. Segundo café contigo, então melhor ainda, né? Né? E eu mais ainda, né? Porque você assiste praticamente todos os cafés aqui nas segundas, quartas e sextas. Então, assim, poder te receber. Na verdade, eu quero te receber com muito carinho, né? Com muito carinho. Obrigada. E a gente já vai iniciar, né? Falando. Vou te pedir para te apresentar um pouquinho, falar quem é a Sejinara, o que é a Sejinara, né? Se a Sejinara já tem outras publicações, né? Como que você se vê hoje, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo agora te conheçam um pouquinho mais e também para quem vai nos assistir depois. Então, Sejinara é uma pessoa que nunca se viu na escrita antes. Não tinha esse perfil, não era uma leitora assídua, né? Não tinha o hábito da leitura e também não escrevia. Então, hoje eu estou aqui falando para você que eu sou escritora desde 2019 e isso se deve ao conto que eu mandei para a Qualis, é a reviravolta na minha vida, porque nunca imaginei estar aqui, neste lugar que hoje é um privilégio estar e é meu motivo de felicidade. Então, em 2019, Priscila apareceu numa madrugada falando comigo. E isso mudou minha vida a partir do momento que, na sequência, o Instagram entendeu que eu tinha interesse por editoras e me mostrou o primeiro concurso. Eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha participado, não fazia ideia do que era antologia, porque eu nunca tinha lido, só tinha lido de autores, né? Então, assim, antologia para mim era algo novo. Comecei a procurar o edital e ver se era compatível. Aí eu resolvi arriscar. Eu acho, assim, que esse foi o grande momento, a hora que eu falei assim, eu vou tentar.
E quando eu enviei, eu também não tinha perspectiva como escritora. Eu não tinha planejado aquilo. Não era planejamento escrever e aparecer. A ideia era simplesmente, como leitora, aquela história estava tão legal para mim que eu acho que valeria a pena outros lerem. E pelo menos alguém para recusar tinha que ler, né? Então eu enviei para a Qualis. Aí na resposta que eu tive, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo agora? Eu recebi um sim? E o que eu faço com isso? Aí a Qualis muda minha vida no momento em que eu começo a abrir minhas redes sociais, eu descubro que eu não tenho só que escrever. Eu tenho que mostrar a cara, eu tenho que defender o livro que eu escrevi, a história que está ali. Então é uma outra situação que eu também não tinha planejado, né? Mudou minha vida a partir dali. Mas até ali era um conto. Eu acho que o divisor de águas, quando a gente começa com esse tipo de proposta numa antologia, onde você tem 3 fases, o conto é o primeiro, vem o livro. E quando eu tive que transformar Priscila e Mateus, que era um conto onde tecnologia, chocolate e amor se encontram, virou uma história, Priscila e Mateus, uma história onde chocolate e tecnologia podem faltar, mas amor jamais. E aí eu tive que entender o que era aquilo, porque a minha história estava fechada no conto. Como é que eu ia transformar isso em livro? Eu não via. Eu nunca tinha escrito um livro. Aí começa a transformação que não tem volta. A hora em que eu falo assim, daqui eu não retorno, porque agora eu estou escrevendo um livro. Então, se eu escrevo um livro, eu tenho que dizer que eu sou escritora. Não tem outra opção na vida, né? E eu me encantei por isso. Tanto me encantei que quando veio o segundo concurso, eu falei assim, eu quero essa experiência de novo. Eu quero voltar a ser cutucada a escrever um livro, e não só um conto. E aí surge a cereja, que eu envio para a Qualis e, na mesma perspectiva, eu vou passar como se fosse um vestibular, né? A Qualis que vai me escolher. Não é porque eu participei do primeiro que automaticamente eu estou no segundo. Então, quando eu recebi a resposta, meu Deus, é como se eu tivesse entrado no segundo vestibular, né? Eu passei de novo. Então, eu estava muito feliz. E eu não estava acreditando, porque eu passei de uma história que era um romance contemporâneo, para um conto hot. E aí eu falei assim, gente, hot é outra coisa, né? Hot é outra pegada. Mas vamos ver no que dá. Escrevi, foi o conto, foi aceito, está em Permita-se. Mas Permita-se também não foi a antologia mais vendida nesse segundo concurso. Só que você me deu a chance, né, assim como deu para todas as outras antologias, de desenvolverem um livro. E eu, logicamente, falei, oportunidade dada a gente não perde, né? Eu vou aproveitar. E quando eu vou escrever este segundo livro, aí eu penso assim, bom, eu vou começar pelo IC e vou, já que eu participei do primeiro, já sei como funciona, eu vou começar a adiantar o processo para não ficar tudo em cima da hora. Eu vou me planejar. Estava feliz da vida, falei, nossa, eu estou levando tudo a sério agora, né? E eu começo a fazer isso e a história vai indo, de repente, chega a Júlia, 37 dias antes de entregar o livro, e fala para mim, Sejanara, vamos ver o que você está escrevendo? Eu sou aquela que conversa com o personagem. Então, quando ele aparece, a história flui. Aí a Júlia aparece e fala assim, é legal sua história, só que ela não é a minha. Eu respirei, eu falei assim, ok, a gente ajusta, né? Normal. Ela falou, eu acho que não. Tá bom, vamos ler, Júlia. Aí a Júlia lendo comigo, eu falei assim, vamos nessa, o que eu tenho que fazer para mudar? Ela falou, você tem que mudar tudo. Minha história não é essa, minha história não começa feliz. Nem todas as histórias são felizes. Eu falei, é verdade, né? Eu querendo água com açúcar, eu querendo conto de fadas, tudo bonitinho, né? Ainda mais vivendo numa pandemia que você quer histórias alegres e divertidas. Ela me apresenta um drama. Eu falei assim, mas eu não queria escrever um drama. Ela fala, Sejanara, é a minha história. E ela se encaixa. E realmente, a história dela me convenceu. Eu olhei porque eu tinha feito, eu falei assim, eu só tenho uma opção nessa vida. Para não ficar tentada a usar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou deletar tudo, vou começar tudo de novo e vamos fazer direitinho. É a história dela que está sendo contada, não é a minha, não é o meu IC que vale aqui. E aí, como eu estava fazendo o curso Viva da Sua Escrita contigo, eu falei assim, Simone, eu vou sumir, vou fazer exatamente o contrário do que está no curso. Eu vou sumir das redes sociais por 37 dias, porque senão eu não consigo escrever essa história. E essa história eu preciso escrever, porque ela me conquistou como leitora antes de escritora. E aí eu saí do mapa, sumi. Não fiz mais nada, só fiquei escrevendo.
né? Dormindo 3 horas por dia e escrevendo essa história. Só que isso é a parte da Júlia. E eu falei assim, legal, entra o Alberto nessa história. E quando ele entra, eu falei assim, Alberto, a primeira pergunta que eu fiz, por que você foi tão antipático com a Júlia? Né? Porque ela entra, ela é uma pessoa que trabalha com coaching, ela entra numa empresa para motivar uma equipe, só que nesse percurso ela encontra o Alberto, e o Alberto é o opositor dela nessa história, ele não acredita no trabalho dela, desmerece ela durante todo o processo em que ela está fazendo os trabalhos e as dinâmicas, né, para motivar a equipe e achar o problema, porque eles têm um problema naquele momento, um projeto que está indo por água abaixo. Aí eu pergunto para ele, eu falei, como você chega, né, nesse primeiro contato com ela já antipatizando? Aí ele fala assim, Cisnara, para você saber por que eu estou assim, a gente vai ter que voltar 3 meses atrás nessa história, e aí você vai entender o meu comportamento. Quando ele fala isso, eu falo, meu Deus, lá vem. É drama. Ele tem um trauma. Ou seja, Júlia tem um trauma. Alberto tem um trauma. São 2 corações partidos. Eu falei assim, são 2 histórias que começam com o coração aos prantos e eles vão se juntar em algum momento, que é o momento em que eles têm aquele embate, né, durante uma discussão de grupo. E eu não queria, na verdade eu não queria, mas a história estava compatível, tudo estava redondinho. O meu e si não estava funcionando, mas o deles funcionava perfeitamente. Eu falei, até aí tudo bem, vamos que vamos. Só que tem uma hora que entra o Mateus nessa história. Eu falei, opa, mas espera aí, Mateus é do livro 1. Mateus entrou na história. Porque no livro 1, Mateus pede ajuda da melhor amiga da Priscila, que é a Júlia, a cereja. Eu falei, gente, não dá, juntar 2 histórias eu vou ficar louca, eu não tenho tempo para isso. São 37 dias, vocês não estão me entendendo, né? Eu sou a réis mortal que tem que dormir de vez em quando. Eu tive que ler Priscila e Mateus, eu tive que retomar toda a situação, porque chega uma hora que as histórias estão no mesmo tempo, né? Então, se já era difícil escrever um livro onde junta 2 histórias, eu me ferrei em 37 dias. Mas valia a pena, senão eu não teria feito. E foi isso que me motivou até aquela situação que eu pensei lá atrás. Eu falei, eu quero essa cutucada de escrever um livro. Mas essa cutucada virou uma porrada. Porque eu estava balançada de tudo que era jeito. E aí me pede uma coisa, né? Alberto fala assim, mas eu preciso de uma música. Eu falei, não faz isso comigo, eu não sou boa com música. Eu não sei essas coisas. Não, é uma música muito específica, Sejanara. Você vai entender, você vai saber quando achar. Eu falei, putz, 37 dias, eu estou em contagem regressiva. Aí eu peguei e fui procurar. Graças a Deus eu levei um dia só para procurar essa música. Como o Mateus me pedindo uma música também, eu levei 4 dias. Então eu já estava no desespero. Mas acontece que quando juntou as 2 histórias, apareceu um problema. Mateus prepara uma surpresa para Priscila no livro 1, onde ele diz assim, eu fiz tudo em 1 mês. Tudo foi feito para este momento, onde eles estão completando, ele e a Priscila, 6 meses juntos. Só que ele vai fazer uma coisa fenomenal. Ele vai literalmente criar um evento maior do que simplesmente uma comemoração. E é nesse momento que eu falo assim, como eu resolvo esse pepino? Ele pediu auxílio para a melhor amiga, que é a Júlia, e agora no livro 2 eu tenho que explicar o bastidor. Como é que ela resolveu isso? E aí eu converso com a Marina, que é a nossa colega, né? Eu falo assim, Marina, eu já vi um TBT teu e aí apareceu uma cena que remete ao que eu preciso. É possível fazer tudo isso em 1 mês? Ela falou, não, Sejanara, é impossível. Eu falei, me ferrei. Agora eu estraguei 2 histórias, porque lá tá dizendo que é possível. Nessa eu não consigo explicar, tô ferrada. Não tinha planejado nada disso, diga-se de passagem, né? Aí eu estou quase dormindo em cima do teclado, porque era às 4 da manhã quase. E aí, de repente, eu ouço uma vozinha que diz assim, Sejanara, manda a Júlia para este lugar. Na hora eu falei, Dona Laura? Dona Laura é mãe do Mateus. Dona Laura, oba, tem certeza? Tem, manda ela que lá ela vai resolver o problema. E realmente, quando caiu a ficha que eu acordei, o tic-tac começou a funcionar, eu falei, gente, faz sentido. Tá certa essa história, agora vai, agora eu consegui. Resolvi um problema. Então, assim, as histórias vão indo, não são minhas histórias, são dos personagens. Os personagens não são eu, então eu estou completamente fora da minha zona de conforto.
eu não entendo de arquitetura, eu não entendo de publicidade e propaganda, eu não entendo de psicologia, mas os personagens entendem, né? As histórias têm que fluir. E foi assim que eu comecei a resolver problemas, com os personagens falando comigo. E quando fala, funciona. E Dona Laura me deu a resposta que eu mais precisava naquele momento, porque a história parou ali. Era o momento em que a Júlia tinha que conseguir o que estava combinado no livro 1. E aí ela consegue. De uma maneira muito surpreendente, ela consegue. Não disse para Marina ainda o que é. Isso ela vai ter que descobrir depois. Mas a resposta dela me ajudou, porque ela falou assim, Sejanara, é impossível. Eu falei, o impossível vai ter que ser possível. Nessa história vai ter que ser, porque essa história vai acontecer. E aí eu continuei escrevendo. Só que eu nunca escrevi uma história, Simone, onde eu não li depois de escrita. E aí você vai dizer assim, como assim você não revisou? Não, eu sou uma pessoa que, por natureza, já sou tocada o suficiente para ficar corrigindo as coisas que eu vou escrevendo. O toque, nesse sentido, aparece aí. Mas chegou uma hora que eu tive que abrir mão. Eu tive que falar assim, olha, Toque, desculpa, mas eu não tenho condições de ficar o dia inteiro revisando o primeiro capítulo para chegar no segundo e não ter tempo de escrever. E aí eu lembrei da tua frase, melhor feito do que perfeito. Então vamos escrever. E aí eu comecei a ler mais rápido, escrever mais rápido para dar conta de entregar no dia. E eu entrego no dia 9 de maio, agora, faltando 33 minutos para acabar o prazo. Ou seja, eu estava ali, aí eu falei assim, gente, eu não posso enviar só cereja. Cereja não é, o título pode ser o título de uma, né? Tá comprando a fruta na feira, é cereja. Eu preciso de um subtítulo aqui. E o pessoal, né, Priscila, Matheus, Dona Laura, todo mundo, né, Júlia, Alberto já tinha ido embora. Eu falei, não, volta todo mundo aqui, porque agora vocês vão resolver o outro problema, eu preciso de um subtítulo. E aí trago o pessoal de volta e falo assim, então, sugestões, eu preciso enviar, o tempo está correndo, olha lá as areias do tempo passando e eu estou aqui. A ampulheta vai rodar e eu me ferrei. Não pode ser não, está faltando 33 minutos. Aí surge uma frase. E eu assim, opa, essa frase é ótima, vamos nessa, mandei. E aí enviei tudo. Mas eu só fiz tudo isso, Simone, porque a partir do momento em que eu escrevi o primeiro livro, esse caminho não teve volta. Eu não consegui voltar a ser Sejanara, que era antes de entrar no concurso da Qualis. Eu não consegui simplesmente dizer, eu escrevi um conto, eu plantei uma árvore, eu tenho um filho, então assim, não cabia mais ali. Eu tinha escrevido um livro, gostei da história, e eu queria ser cutucada a escrever outros. E aí veio o segundo concurso, agora estamos indo para o terceiro concurso, e eu tenho um outro personagem falando comigo. E esse outro personagem se meteu no meio dessa história, eu falava, não é a hora, Tiago, segura a onda, não é agora. Tiago é o amigo do Matheus, o melhor amigo dele. Trabalha com ele. E tá tendo um problema com uma pessoa que tá lá infernizando a vida dele. Eu falo, Tiago, calma, eu tô enrolada com a Júlia, cereja, me deixa acabar esse livro. E aí eu estou pensando agora na história do Tiago. Não sei se entrego até agora, dia 1º, mas está previsto escrever Tiago. Não sei qual vai ser o título, não sei nada, porque assim, se o personagem vier conversar, eu falo para ele, beleza, tô aqui, tô disponível. Se um duque aparecer antes disso, eu tenho um duque também no caminho. Então eu não sei quem chega primeiro, eu não sei como essa história vai ser, mas a ideia é participar também do terceiro concurso. Deixa eu voltar um pouquinho, então. Volta porque, né? No que tu falou aqui pra gente poder te conhecer melhor. Né? Então, assim, você não escrevia antes, nem era uma leitora assídua. Não, né? Nada. Você passou a se apaixonar depois que entrou no concurso da Qualis. Eu como leitora, me apaixonei com Harry Potter. Aí eu começo a minha leitura, aí vem o hábito, né? E aí eu começo a devorar livros, literalmente. Mas enquanto escritora, foi com o concurso da Qualis, sim. Até então, nada relacionado, nem procurando, nem vendo, nada. Entendi. Mas tem uma coisa que você não falou. Entre o concurso da Qualis, o primeiro concurso, o segundo, porque você participou dos dois, entre o primeiro e o segundo, você começou a publicar em várias outras antologias. Eu tenho quase 30 antologias agora. Porque eu precisava responder uma pergunta, né? Quando você faz se coloca assim no meu lugar, uma pessoa que nunca escreveu na vida. Aí escreve um conto. Esse conto é aprovado.
Aí a primeira pergunta que você vai se fazer é, mas eu escrevo? O que eu escrevo? E eu não sabia essa resposta. Que gênero eu escrevo? Também não sabia. Eu só sabia que escrevia. A partir daquele momento que eu entreguei Priscila e Matheus e foi aceito, que outra resposta eu teria para dar se não eu escrevo? Mas eu fui buscar essa resposta. A forma de você se encontrar foi se experimentando e se Foi. desafiando e entrando em tudo quanto é concurso, e aí você hoje... Não, mas 30 os concursos apareceram também, né? Não foi que eu fui correndo buscar, né? De repente, assim, veio poesia, então eu tenho muitas antologias poéticas, que é a grande maioria. Mas eu já tenho 8 que são contos. Então eu fui o primeiro conto, para você ver como é diferente, né? Priscila me encontrou no momento em que eu, enquanto leitora, estava ok, ela falou assim, agora eu te conto a minha história e você vê o que faz. Então Priscila veio ao meu encontro. Mas quando eu fui me desafiar, numa segunda antologia que eu entrei, foi com um conto de investigação policial baseado em Sherlock Holmes. E aí não foi o personagem que veio me encontrar, fui eu que fui buscar. É como se eu abrisse aquilo, vagas, né? Temos vagas, eu preciso de um personagem que vai resolver um mistério e tem que ter um assassino. Tem que ter um crime. Só que quem olha a escrita de Priscila e Matheus, aquela coisa divertida, engraçada, leve, cômica, depois me vê, né, buscando um personagem que vai para um outro lado, um lado que não é moralmente correto, que vai cometer crimes. E aquilo foi o primeiro impacto, porque assim, a pergunta é, você consegue escrever? Você vai conseguir escrever sobre um assassinato? Né, sobre crimes que estão acontecendo, que tem a investigação, mas aí eu me fiz a segunda pergunta. Mas eu gostei de ler Agatha Christie. Por que eu não gostaria de escrever sobre algo assim? O que me bloqueia? E respondendo essas perguntas é que eu fui atrás desse personagem e falei, olha, quem se encaixa aqui? Aí é como se o personagem de uma hora para outra falasse, tá bom, estou aqui nesse momento, resolvo o seu problema, então vamos escrever. E as partes mais difíceis da Encruzilhada do Ernesto Toledo, que é o meu conto, né, na antologia em que eu participei, é quando o personagem, né, o assassino, ele usa aquilo que é a conexão que eu tenho com a escrita. A emoção, ele me colocando de forma poética a maneira dele enxergar o que ele estava fazendo, o que ele estava cometendo aqueles crimes e o gosto que aquilo estava tomando dentro dele. Então eu escrevia um trecho daquilo e parava, porque aquilo era muito diferente do meu sentimento, né? Não tinha conexão, mas a conexão que ele arrumou para poder eu escrever a história foi assim, através da emoção. Então, escrever as falas daquele personagem eram falas difíceis, eram falas em que eu tive que estudar a respeito de armas brancas, empunhadura, então assim, coisas que não estavam no meu contexto, mas eu me desafiei a isso, eu falei, vou fazer bem feito. Então, o que eu quero pegar da história é justamente isso, não é nem como aconteceu a história, né? Porque a gente está falando de quem é a Sejinara. E uma coisa que você traz para a gente aqui, né, e que é bem bacana, e que pode, inclusive, ajudar outros autores, é essa tua jornada de se encontrar enquanto escritor. Porque depois do momento em que você fez o primeiro conto, né, que você teve uma aprovação, você se perguntou, né, que tipo de escritora sou eu? Porque você ainda não sabia, né? Talvez não. Que tipo de escritora sou eu? O que eu consigo escrever? Qual é o gênero que mais me atrai? E aí a forma que você encontrou de testar isso, vamos dizer, né, de se desafiar, né, dentro foi com cursos, né, e vendo acontecer. Mas o teu primeiro livro vai ser, então, Priscila e Matheus pela Qualis. Vai, é o primeiro livro. Aí daqui a pouquinho. E quando você me mostra essa capa aqui, eu quase surto, morro, né? Taquicardia um pouco mais. Olha que coisa linda esse chocolate derretido. Lindo mesmo. Então, assim, foi engraçado demais, porque a Simone faz isso às sextas-feiras, né? Então, sexta-feira é um dia crítico. É um dia que, normalmente, ela apronta comigo. E eu lembro que foi numa sexta-feira que tu me mostrou a capa. E aí eu travei, eu não falei mais nada, eu fiquei impactada, e aí voltou uma história na minha vida, que é como essa personagem falou comigo, como a história aconteceu, como eu passei uma madrugada escrevendo, né, todo aquele processo. E eu lembro que você perguntou,
né, na mensagem, Seginara, tá tudo bem aí? Porque eu levei acho que 2 minutos parada, assim, olhando para aquilo, aí comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A emoção veio de uma maneira que mostrou assim, Simone, que eu posso ter feito talvez muitas escolhas durante a vida, mas acho que aquela escolha onde você olha e fala assim, essa aqui, mesmo não sendo planejada, eu acertei, é o que traz aquela sensação de conseguir fazer. Eu consegui chegar numa história. Foi uma conquista. Então, ver uma capa, e a capa dizendo exatamente tudo que está nesse livro, né, esse livro que logo chega, é aquela sensação de, meu Deus, então o que mais eu posso fazer se eu conseguir isso? Qual é o meu bloqueio? Existe um bloqueio meu em relação à escrita? Então, é essa busca que eu faço, porque a escrita é desafio. Eu não estou na minha zona de conforto em nenhum momento, né? Eu tendo que pesquisar, eu tendo que fazer pesquisas profundas para poder eu entender. O personagem se entende, o personagem sabe o que ele faz. Mas quando o Matheus cria um chocolate especial para a Priscila, eu não entendo de chocolate, eu como chocolate, né? E eu preciso entender o que leva ele a ter esse envolvimento com o processo de fazer, de criar, para poder transmitir a emoção disso no texto. Então eu precisei saber, eu precisei ver vídeos e vídeos falando de chocolate, transformando o cacau numa barra de chocolate, e quando ele me pede um sabor muito diferente, eu falei, gente, Matheus, isso não existe. Seginara, vai procurar que você vai encontrar. E aí eu virei, acho que foram 10 dias procurando esse chocolate. 10 dias atrás de um chocolate que eu precisava acreditar que aquele chocolate existia, né? E aí, quando eu encontrei, sabe quando você ouve o personagem rindo da sua cara, assim, falando, então, não disse? Você vai duvidar de mim de novo? Não duvido de mais nada. Falou, eu faço. E aí, assim, essas coisas que eu não imaginava lá, quando eu comecei com aquela escrita obrigatória de redação de colégio, quando eu comecei a ler livros, que eram livros que eu precisava ler por obrigação, eu nunca imaginei que eu chegaria nesse ponto onde eu me divirto, onde eu brinco com personagens, onde eu converso, né, achando que eu sou a louca, conversando com personagens de madrugada, mas que hoje faz sentido para mim. Hoje é o que eu faço, né? Eu não pensava todo dia em escrever. Hoje eu acordo e de repente vem um texto. Se eu vou colocar o texto no papel é outra história, mas o texto vem. Hoje quando eu vejo assim, olha, tem uma antologia, eu antigamente participaria sem pensar. Hoje eu penso e falo assim, não, mas espera aí. Eu já passei por uma fase de muita escrita em antologias. Agora eu estou querendo contar histórias. Então eu estou numa outra fase. Eu estou numa fase que, no primeiro ano, como você mesmo disse, eu participei de muitas antologias. Em 1 ano e meio eu já tinha 20, né? Agora não. Nesse segundo momento eu estou naquela fase assim, eu quero ampliar, eu quero contar histórias maiores. E aí eu estou investindo nisso. Mas eu não queria que fosse em 37 dias, como foi Cereja, né? Eu não imaginava, porque Priscila e Matheus eu escrevi em 45 dias. E aí eu falava, já foi sufoco. Agora eu escrevi em 37, eu falei, quer que eu morra? Porque não tem o que fazer. É escrever, escrever sem parar. Mas, assim, não é só sentar e deixa a imaginação fluir. As coisas têm que se conectar. A história tem... vai falar em arcos, vai falar em jornadas. Não, a história tem que ter uma coerência, né? Se eu comecei com ela de um jeito, o personagem evolui. E para ele evoluir, eu tenho que ter o tempo de escrita necessário para isso. E 37 dias foi corrido, Simone. Mas eu acreditei tanto nessa história, essa história estava tão legal, né, no que eu estava ouvindo, no que eu estava percebendo, que eu falei assim, não tem jeito. Eu vou sumir do mapa, a Simone vai ficar nervosa comigo, porque o Viva da Sua Escrita vai ficar pausado, mas eu vou escrever. E aí eu entreguei assim, com esse propósito, entendeu? A garra de falar assim, eu acredito nessa história. Então foi isso, e é essa jornada que eu tenho nesse momento. Se você vier e falar assim, então, Seginara, agora, Chiquilite, né? Agora que tem romance de época, que já me botou numa encruzilhada, e agora que tem a investigação policial, bom, se você for ver, o único que eu realmente não escrevi foi romance de época. Porque Chiquilite eu posso dizer que Priscila e Matheus né? O policial eu já escrevi que foi um segundo conto que eu escrevi depois de Priscila. Mas o romance de época não.
Só que Exatamente. como o Duque ainda não apareceu, o Duque deve estar com algum problema na carruagem, né? Ele deve ter parado no caminho para abastecer. Então, assim, eu estou esperando para ver. A gente pode dizer hoje a Seginara é escritora, É. uma segunda fase da carreira, na verdade, sim, está construindo a sua carreira, que entrou numa segunda fase, onde ela vai passar a se desafiar a ter seus próprios livros, a Isso. encarar esse É essa fase desafio, que eu que tô. não vem só com a escrita de um livro completo, mas como ela se mostra para seus leitores, como ela apresenta o seu material, porque aí ela não tem mais um conjunto de outros colegas que estão também falando Exato. daquela mesma história, né? É ela e o livro dela, e aí, no seu caso, um aporte bem grande aqui da editora, Sim. né, que acaba tendo um papel bem importante para quem está começando e tem o seu primeiro livro publicado dentro de uma editora. Eu acho que eu estava falando isso numa entrevista passada, né? Que é um diferencial muito grande, né? É. As duas experiências são muito boas. Eu comecei publicando como autora independente, né? E a maioria das pessoas, dos autores, começam dessa forma. Mas você começar já com uma chancela de uma editora, né? Então, exatamente. Não é porque eu fui É a outra dar sorte. realidade. É porque a Qualis olhou para aquele material e disse: Isso aqui está dentro da proposta que a gente tem enquanto ontologia. Então, é um aval muito grande, né? E eu também não esperava por isso, porque para mim era uma história divertida, mas o potencial que ela teria, ter esse aval, esse carimbo de que, olha, isso aqui a gente vai publicar, aí vem a história completa, e isso aqui a gente vai publicar e a gente vai trabalhar esse material, então eu comecei a ver o outro lado dessa história. Porque enquanto leitora, você fala assim, escrever uma história senta e escreve, né? Usa a imaginação, vai pelo e si. E aí quando você vê que não, ela não é só isso, ela é trabalho, ela é pesquisa, ela é preparação de um texto, revisão, análise, né? Tem que diagramar, tem que deixar tudo coerente, tudo ser apresentado de forma que torne aquilo mais agradável possível. A história tem que ter o potencial dela. Só que eu achava que só a história se valeria, né? Se venderia. E aí eu descubro que não é assim, que eu também tenho que estar à mostra, que eu também tenho que vender a história, que é uma parceria. Não é entrega para a editora e a editora resolve o problema para mim, né? A editora vai fazer tudo, vai vender. Não. Se eu acredito na história, e a história eu não vejo ela como um filho, porque eu não criei, né? A história veio a mim. Então, Priscila, Matheus, Júlia, Alberto, eles são amigos, amigos literários. É assim que eu vejo os meus livros. Eles são meus amigos. Então, por isso, quando eu fui para a primeira Bienal, que também foi por causa da Qualis, né? Primeira Bienal, primeira vez no Rio, primeiro autógrafo, primeiro tudo, primeira live, tudo na vida, né? Primeiro literal, primeira revelação de capa, tudo com a Qualis. E aí, quando eu chego lá, eu não sou a escritora ainda. Eu sou a leitora vislumbrando um mundo mágico e querendo que aquela história, né, tenha Você não asas para se chegar a via, outras. você não se Não, via não, ali em escritora ainda, você já 2019, era não. escritora. Ali era a Segenara só leitora deslumbrada, cometendo os maiores micos da vida, né, numa Bienal. Mas era eu dançando, feliz da vida, falando, meu Deus, aqui é o mundo que eu quero estar. Mas não sabia que tinha tudo isso, né? Não era só escrever, né? Era empreender na escrita, era ver a escrita com o olhar de quem trabalha ali. Então hoje eu sei que você não pega um livro, escreve e simplesmente publica. Você revisa, você trabalha o material, você dá fluidez ao texto, você vai estudar para ver se o texto está coerente. E aí, né, tem muita coisa acontecendo. E isso serve de exemplo quando eu vejo e pego outros livros, ou seja, eu estou estudando enquanto leio. Então, se eu já lia antes, hoje ler é um material de estudo para mim. Mesmo que não sejam livros relacionados à escrita especificamente. Mas quando eu leio qualquer autor, eu estou estudando. Eu estou estudando a maneira com que aquele personagem está conversando, né? A linguagem, os termos. E isso vai criando um histórico dentro de mim. Então, quando eu escrevi Priscila e Mateus, mesmo não sabendo o que era aquilo, né, a proporção que teria, na verdade,
é como se pegasse todas as histórias que eu já tinha lido e aquilo se moldasse da forma que aquele personagem precisaria ali para ser escrito. E foi assim que surgiu. E aí, quando veio Cereja, foi a mesma coisa. A linguagem é outra. Eu tive que brigar com o meu toque nesse percurso. Parece louco, mas eu tive que falar para ele, vai ser pausado aqui, porque senão eu não escrevo. Eu preciso escrever. E repetição, porque eu tenho isso, eu tenho um problema com repetição, com palavras, né? E aí tem uma cena que o Alberto está falando, uma cena muito importante. E eu peguei e disse pro meu toque, chega, chega, porque aqui é ênfase que o personagem está dando. Você não está entendendo, eu preciso defender a história. Ele está dando ênfase quando ele fala assim, ele diz assim, eu duvidei. É a resposta que ele dá para a Júlia. Ele fala assim, o motivo da gente ter acontecido é porque eu duvidei. Eu duvidei de que a gente estaria junto, de que eu estaria aqui. E ele repete esse duvidei 2 vezes, 2, 3 vezes, até chegar no momento em que ele fala para ela. E foi por duvidar que a nossa história está acontecendo. Então, esse motivo de dúvida, eu falei pro meu toque, é ênfase, porra, não me tumultua a vida, deixa eu escrever, caramba. Vou ficar corrigindo o diálogo do personagem, é ele que está falando, não sou eu. Então, assim, eu tive que superar até isso, porque com Priscila e Matheus, não. Com Priscila e Matheus, eu comecei a perceber que eu tinha esse toque, né? Essa coisa de perceber os detalhes e ficar lá, não pode repetir, não pode isso, não pode aquilo. E quando chega agora que eu estou num prazo curtíssimo para entregar, não tinha como. Tinha cenas ali que realmente fazia sentido repetir. Eu falei, vai repetir, agora chega, toque, não me tumultua a vida e vamos embora. Então, assim, eu me superei enquanto pessoa, eu me superei no tempo de escrita, né? E eu me superei porque eu acreditei na história. E essa história valia a pena ser escrita no menor tempo que fosse, mas valia. E aí vem uma frase de Fernão Capelo Gaivota que aparece, assim, constantemente na minha vida, né? É assim, para você voar à velocidade do pensamento, para onde quer que seja, você deve começar por saber que já chegou. E eu enxergava essa história, eu enxergava a Seginara entregando Cereja. Eu não sabia como, né? Eu só sei que eu tinha que fazer essa história chegar lá, porque a Seginara do futuro entregava o livro para Qualis. E aí foi aquela situação, não dorme, mas não tem problema, tá tudo bem. Eu tô feliz fazendo isso, né? Eu tô abrindo mão de muitas coisas, mas não tem problema, porque eu estou feliz, mesmo estando enrascada, com curto prazo de tempo, tendo que pesquisar muita coisa, tendo que desenvolver uma história, tá tudo junto, misturado, mas eu tô feliz fazendo isso. E é isso que hoje faz eu dizer com todas as palavras, né? Eu sou escritora, porque senão eu não faria o que eu estou fazendo, né? Eu não me disporia a fazer isso. Porque aí você abre aquela situação, custo-benefício. Se não fosse importante para mim, não como, né, aquela que, eu vou aparecer, não. Aquela que se envolve com a história, que faz a história acontecer, eu não passaria as noites em claro. Chegar a dormir, eu falei até para a Marina, brincando, olha, Marina, eu quase dormi em cima do teclado, mas a história está acontecendo. Então, assim, ter também esse outro lado, o lado que você tem colegas de escrita, e que eles estão ali e falam para você, não desiste não, olha, eu fiz 44 mil palavras, vai que dá tempo, vai que você consegue. Então, assim, é muito gostoso chegar no grupo e falar, olha, hoje não rolou como eu pensei, eu não consegui fazer 1000 palavras. Mas não tem problema, tá andando. E um vai motivando o outro. E aí você chega lá e fala assim, gente, não desiste, né? Acredita em você, acredita na sua história e segue. E foi isso que eu fiz. O tempo inteiro pensando assim, né? E usando aquela frase-chave, feito é melhor que perfeito. Porque se eu for pro perfeito, eu não faço. E aí não tenho o que corrigir, né? Então eu comecei a usar frases para me motivar, pessoas que me motivaram, e a história foi. A história, mais uma história foi. Né? Então, Deixa eu deixar assim, um abraço para os autores que estão aqui nos assistindo agora, que estão aqui comentando, né? Que você é demais, que é assim mesmo, que o nosso grupo é demais, que você é maravilhosa, que você incentivou outros colegas também a escrever o livro, tal. E em especial, deixa eu deixar um abraço aqui para a Tami Luciano, que entrou aqui. A Tami é autora aqui da Qualis também, né? Nossa autora. E desejou muito sucesso, não sei se ela ainda está aqui na live, mas eu queria deixar registrado aqui nosso carinho também por ela.
né? Em nome de todos os outros autores que estão nos assistindo aqui agora também. E, Sejunara, então, assim, deixa Ah, eu explicar uma coisa para o pessoal para que eles possam entender, né? Tanto os que estão aqui conosco agora, quanto os que vão assistir depois. A gente está falando de conto, a gente está falando de livro, por quê? Porque o concurso da Qualis, ele é uma vez por ano, tá? Então, assim, se você não participar agora, se você perder essa oportunidade agora, você só vai ter outra oportunidade no ano que vem, tá? Os exato. gêneros, eles são diferentes, né, das antologias. São 3 antologias que recebem conto, Uhum. tá? A grande conquista é você fazer um conto bacana, enquadrado dentro das regras do concurso e passar para a antologia, né? Ter ele Exato. publicado na antologia. Esse é a grande conquista, tá? Mas a gente criou um projeto mais especial, porque a nossa intenção com esse projeto era poder criar um relacionamento com os autores, dando uma oportunidade deles vivenciarem o que é a carreira de escritor, o que é escrever, o que é transformar o seu conto num livro, o que é ter essa publicação dentro da editora, como é os processos. E aí a Seginara está aqui, não, né? Não me deixa mentir. É, Não. é um processo muito verdadeiro. Inclusive quando a gente tem desafios, inclusive quando a gente tem atraso, inclusive quando a gente programa algo e aí a gente tem que ajustar e fazer diferente, porque veio uma pandemia, porque veio, né, outras Sim. coisas da vida real, né? Então, assim, é essa experiência mesmo, essa experiência ativa, né? E essa experiência real, Próxima. né? Então, o concurso ele tem 3 fases. A primeira e a mais importante de todas é aquela onde você de fato conquista. É o quê? É escrever o seu conto, enviar e ter ele selecionado para ser publicado em uma das 3 antologias. No terceiro Uhum. concurso que está aberto, e as inscrições vão até agora, o dia 1º de junho, nós estamos recebendo contos para o gênero, para uma antologia que vai publicar no gênero de chiclete, outra no gênero de época e outra no gênero de investigação e policial, né? Uhum. Quem quiser saber mais sobre como participar, entra no site da Qualis, lá tem um menuzinho concurso, clica lá, o site é qualiseditora.com, clica lá, lá tem tanto o edital com as regras, né, quanto o formulário de inscrição para você poder se inscrever e enviar o seu conto. Tá? O conto é bem pequenininho, tá? Então, assim, se você tem uma ideia já, né, em mente, dá tempo de escrever, enviar. Olha só, a Seginara está aqui dizendo para gente, e era isso que eu queria registrar, Seginara está aqui dizendo para gente que ela está pensando em participar já do terceiro conto e ela não começou nem a escrever ainda. Ela só está Não, não comecei. com duas ideias, uma ideia, né, e uma vontade. Foi É. isso que eu entendi. Uma ideia para o chiclete e uma E vontade. a vontade do romance de época. É. E É. hoje é dia 26, entendeu? E ela está dizendo que, ó, que dá tempo, que ela está querendo participar. O conto Pelo menos para um vai dar tempo, né? o conto é bem pequenininho. Só tomem o cuidado, dica aqui da editora, que teve esse problema assim, em muitos originais do segundo concurso, é fechar o conto. Tá? O conto precisa ter o início, o desenvolvimento e o desfecho. Ele é uma historiazinha pequena, completa, tá? Por que eu estou frisando tudo isso? Como eu falei, o conto tem o concurso tem mais fases, né? Então, assim, ele tem uma segunda fase, que é a antologia mais vendida. Os autores são convidados, né, a transformar o seu conto num livro, numa história, então, maior, mais robusta, né? Onde você vai apresentar várias tramas enfim, dramas e sei lá o que você vai, né, criar para apresentar, mas muito mais complexa, tá? O que aconteceu? Uhum. Os autores, visando a segunda fase, criaram contos muito abertos, sem desfecho, como se fosse o primeiro capítulo, como se fosse o prólogo do livro. E aí eles foram eliminados por causa disso, porque não era um conto. Tá? O conto é uma história Uhum. completa. Então, você tem que, nesse primeiro momento, se concentrar e focar em passar para a antologia e então escrever o conto.
Depois você vai pensar em como pegar aquela ideia central do conto e transformar num livro. Tá? Mas no primeiro... Foi isso que se tornou difícil para mim, sabia? No primeiro livro, né, transformar, porque o conto estava tão fechadinho que eu falei, como é que agora eu vou transformar isso aqui num livro? Mas dá. No ritmo em que ele acontece, porque ele estava fechado. Eu lembro que eu falei com o Lucas Barreto, né, que ele era das outras duas antologias na época, Empodere-se e Rebele-se. Eu falei assim, eu não vejo como transformar meu conto tão fechado e num ritmo tão rápido de falas da Priscila em um livro. Naquele momento eu não via, né? Na Bienal ali eu não enxergava como transformar. Para você ver que tudo precisa de um amadurecimento, né? Cereja é isso, é o amadurecimento. É a história de alguém que precisa amadurecer emocionalmente. Ela está passando por um trauma, né, para chegar ao momento em que ela está no esplendor dela, naquele momento em que ela se sente liberta para ser feliz, tanto pessoalmente, profissionalmente, sexualmente. Então é uma trajetória. E eu, naquele momento, Bienal 2019, eu falava, mas o conto está fechadíssimo. Onde que vai caber uma história disso aqui? Eu vou explodir isso aqui para onde? E eu não enxergava. E aí eu só fui enxergar isso, na verdade, em 2020, já ali entrando em fevereiro, quando eu começo a escrever, faltando 45 dias. E aí eu escrevo Priscila e Mateus. E aí eu falei, agora já estou descolada, não vou fazer mais isso, eu sou do primeiro concurso, no segundo eu vou fazer bonito, eu vou fazer com calma, né? Eu vou ter tempo de revisar, vou revisar pelo menos umas 4 vezes isso aqui. E aí vai tudo por água abaixo, porque a hora que a Júlia aparece, a história é outra, eu estava indo por um e se ela foi para outro lugar, e o lugar dela era coerente. Então, assim, eu lembrei daquela entrevista que você fez com a Mila, e que você disse assim, mas se a Mila escreve assim, sem, né, sem traçar a ficha, sem fazer escaleta, sem fazer esse monte de coisa e dá certo, eu falei assim, se a Mila conseguiu fazer, eu vou ter que tentar, porque não tem outro jeito dessa história sair. Se eu for ficar ali fazendo planejamento, eu vou procrastinar, o tempo vai passar, eu não vou escrever. Eu falei, eu tenho que pegar essas pérolas que eu ouço da Simone, né, nos cafés, nas entrevistas, eu falei assim, agora eu vou ter que assumir o meu jeito Mila para dar certo, porque essa história vai funcionar, vai ter que dar. Então a gente vai aprendendo o tempo inteiro. Às vezes eu acho que você não percebe isso, Simone. Que são pequenas falas que você traz no café e que de repente no momento que a gente mais precisa, e aí eu usei isso, né? Eu te falei da frase, feito é melhor que perfeito, e foi você que disse isso no café. Então eu usei isso para dar combustível para o que eu precisava fazer, porque eu precisava encontrar aquela Serginária que tinha entregado o livro no dia 9 de maio. E aí esses 37 dias tinham que me fazer chegar lá. E aí vem Fernando Capello Gaivota me mostrando a outra frase. Você, para chegar lá, você vai ter que trabalhar. Então, assim, o tempo inteiro foi trabalho. O tempo inteiro foi agarrar a oportunidade, fazer acontecer. Em nenhum momento foi assim, eu tenho talento, eu tenho dom, eu escrevo e aí eu deixo fluir, foi. Não, você vai trabalhar. Você vai criar uma história, mas essa história vai te trazer outras situações que você não espera, porque não são suas histórias, né? E foi com base nisso que eu me surpreendi. Eu aprendi mais, eu cresci enquanto pessoa, porque você exerce empatia com os personagens o tempo inteiro, né? Mesmo eu vendo momentos trágicos na história da Júlia, na história do Alberto, eu não gostaria de estar na situação deles, mas eu entendi a situação deles e elas estavam coerentes para a história toda acontecer. Alberto diz para a Júlia que se ele tivesse encontrado ela antes, não seria o momento deles. Porque é só por ele ser o Alberto daquele momento que Júlia é capaz de entrar na vida dele. Então, assim, essas coerências, esses pensamentos, ao mesmo tempo que você está ouvindo a história de um personagem, isso faz você refletir a sua história, as escolhas que eu fiz. Então, assim, a Serginária que começou lá atrás, que era para ser médica, não foi médica, né? Então eu fiz escolhas que também não funcionaram. Dediquei alguns anos da minha história para ser uma médica e não fui médica. Mas o quanto isso me ajudou no momento que eu escrevo, né? Então, assim, nada está perdido, né? Você vai passando por frustrações ou por momentos em que não são naquela linha coerente que você está imaginando, mas ao mesmo tempo os desvios também te trazem uma riqueza, né? Eu fui ser nutricionista. E o dia que eu for para a Bienal é no dia da nutricionista. Naquele dia 31 de agosto de 2019, quando eu chego na Bienal,
é muito significativo, porque ali é onde eu estou nutrindo uma outra jornada, né? Eu estou alimentando uma outra situação que foi inesperada, mas que está fazendo sentido. Então, assim, eu hoje vejo assim, hoje eu consigo apreciar aqueles momentos que com a puberdade eu falava, meu Deus, é o caos isso aqui, porque eu tento uma coisa e não consigo. Tento ser médica, não fui. Tentei antes disso informática. Para você ter uma ideia, eram 80 vagas. Eu fui a número 81 e não teve desistência naquele ano. Então eu também não entrei em informática. Então, assim, as coisas foram mostrando que não é o caminho, não é esse o caminho. Aí quando eu falo assim, vou exercer a nutrição, porque eu me formei em nutrição apaixonada por isso. Eu também não exerço a nutrição, né? Então, assim, passaram-se décadas, aí eu chego aqui e falo, agora eu exerço um ofício que é a escrita. E eu estou escrevendo, né? E isso é aquela frase mais clichê que tem. Quando você ama o que você faz, você pode até não estar feliz todos os dias, mas aquilo te impulsiona a fazer. E eu tenho feito assim. Eu tenho me esforçado para fazer cada vez melhor. Eu tenho me empolgado em histórias que, seja pela loucura do personagem falar comigo, ou de eu abrir vaga esperando que alguém venha preencher a vaga, né? Mas acontece, é assim que funciona para mim. Então, nesse momento, Simone, se você perguntar, vale a pena, né, um concurso, uma antologia? Sim, porque além dele te dar o aval de que você escreve e uma editora encontra na sua história um potencial para isso, para ser publicado, ela também, neste caso específico da Qualis, ela te dá a oportunidade de ir além, de chegar e falar assim, eu escrevi um livro. E esse caminho é um caminho que você não faz se não tiver realmente sintonizada com a escrita. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de escrever esse livro no primeiro concurso e não escreveram? Né? Por N motivos, mas é porque exige de você um comprometimento com a escrita, né? De você estar naquele momento em que a escrita está ali para ser vivida por você. E aí foi que eu agarrei essa oportunidade. Não foi permita-se a antologia mais vendida. E novamente eu falei, mas ela está me dando uma oportunidade. Então eu vou de novo agarrar essa oportunidade. E agora vem uma terceira, né, tentativa. Então, assim, eu espero agarrar essa terceira tentativa também. Mas aquilo, considerando que eu vou ser aprovada no meu terceiro vestibular de escrita com a Simone. Então é outra história para ser contada, tá? E isso me faz feliz. É por isso que hoje está aqui nesse café, está podendo ver pessoas que estão acompanhando e que vão acompanhar essa live e que estão vendo uma trajetória, é porque não é relâmpago, sabe? Não é uma pílula mágica que de repente eu saí escrevendo e está tudo dando certo. Não, eu também recebi nãos. Eu não entrei em todas as antologias que eu participei, né? Eu tive nãos aí. E isso só me fez ir além, buscar outras opções. Se naquela não deu, eu vou para outra. Não é o fim do mundo. Mas, logicamente, você precisa de um tempo amadurecendo, né, que nem a minha cereja, para chegar nesse ponto. Para entender que você tropeça, mas que você levanta e continua. Que a escrita faz isso, faz você encarar dessa forma, né? Vão aparecer ali situações que você não prevê. Vai desenvolver, vai escrever e vai resolver o problema, porque existia um problema, né? Na hora que você lê Cereja, Simone, você vai entender que o que a Júlia encontrou como solução em menos de um mês, a Marina pode confirmar, não acontece. E aí, quando surge a solução mágica da Dona Laura na minha cabeça, eu falo, gente, mas isso poderia acontecer na vida real? Isso é plausível? E eu falei, como que ninguém pensou nisso? Então, assim, eu me empolguei aquele dia, além de eu virar madrugada, eu fui dormir, acho que era 2 horas da tarde, porque eu fiquei virando escrevendo, né? Para você ver como é que foi. O sono sumiu tudo, eu continuei escrevendo. Então, essas coisas são fascinantes. E era um mundo que eu não via, né? A Serginara lá atrás não via nada disso, né? Só via a obrigação de escrita, de leituras obrigatórias, e isso fez com que eu tivesse uma aversão, né, enquanto leitora ou quiçá escritora, né? E hoje não. Eu fico Hoje muito, é prazer. eu fico muito feliz e orgulhosa de vocês, né? Quando eu ouço histórias assim, né? De que. E não precisa ser grandes mudanças, não, né? A tua foi, né? A tua Foi. É. demonstra aqui pra gente. Já tinha falado antes numa outra live, né? Mas agora mais ainda, com mais certeza. Tu deixou de ser uma seginada para encarar
gostou do que viu, se sente feliz com o que está vindo e está se desafiando ainda mais para o futuro. Então, está construindo dentro dos teus limites, dentro, né? Tu és uma pessoa que se desafia muito, então, assim, né? Isso ajuda bastante. Às vezes tem que segurar um pouquinho. É, Eu lembro, que às vezes eu me meto em rascada, né? eu Porque no último. lembro uma live que a gente fez que eu falei, olha, né? Que você falou, já tô em tantas antologias. Eu falei, opá, agora tá na hora de pensar e começar a escrever. Eu lembro dessa fala. Eu lembro. Não é que não é Isso bom, foi quando né? Isso foi Pode quando a gente se ser, reuniu do grupo, né? Que né? a gente foi se apresentar e tal, falar no grupo das antologias, e aí você disse para mim, Seginara, ok, você já participou de muitas antologias, mas está na hora de você começar a escrever as suas histórias. E eu não esqueci dessa frase, Não que tenha né? que deixar de participar se o projeto for bom. Não, Pode fazer só, porque tu já passou, tu já se experimentou, já foram muitas, não tens mais como olhar para você e dizer o seguinte, assim, ai, não, mas ainda falta isso daqui para eu me encontrar. Não, agora se você não se encontrou na sua totalidade, porque a gente também, enquanto seres humanos, somos pessoas em construção, né? Você sim, vai se achar numa outra fase, vai achar aquilo que ainda está faltando numa outra fase. Então, não é deixar de participar quando você vê uma oportunidade boa, né? Tipo, tô vendo que o terceiro concurso é bacana e ainda vai me proporcionar muito mais, beleza, eu vou. Mas não só mais isso, entendeu? Para sim, você é, hoje, o que eu vejo é que você já está numa fase que você pode muito mais, mas você já superou isso. Tanto que você já está com 2 livros aí para publicar, né? Então, assim, já está com não 3. sei, o segundo livro é você que vai me dizer. Mas se Ainda não não sei, for você por não mim, leu a minha cereja ainda. se não for por mim, vai ser por você mesma. Ah, Porque sim, com cabe a você, certeza. entendeu? Mas eu espero que seja aí, né? Eu Mas eu espero que não, você olhe e fale, sim, mas como a essa gente não cereja viu vale a ainda, pena. eu não posso falar ainda. Mas independente disso, entendeu? Independente de ser Hum, aqui, vamos torcer para ser, mas assim, independente de ser aqui ou não, entendeu? Esse livro vai sair, sim, é, entendeu? Então você já tem 2 publicações aí. Então, assim, o que eu quero te dizer, né, e te mostrar é que você já passou daquela fase, daquela frase que eu falei antes. sim, Tá? E para mim, é. eu me sinto muito mais orgulhosa ainda, né? Orgulhosa e feliz pela trajetória de vocês, assim. E eu sempre digo que eu sou suspeita para falar do concurso, porque eu sou uma das idealizadoras do concurso, né? Mas quando eu vejo o relato de vocês, eu vejo que a gente está no caminho certo, sabe? Assim, mesmo quando Ah, às vezes sim, desanima. Aqui do lado de cá também, nós não somos máquinas, nós não somos robôs do lado de cá só porque nós somos uma empresa, entendeu? É... E às vezes desanima, às vezes você tem, putz, ó, vou ter que, né, resolver esse problema, vou ter que fazer. Às vezes desanima, mas quando eu vejo, sabe, relatos de vocês, assim, de que, olha, tá mudando, que é bacana, que foi o que é, influenciou, que hoje vocês já estão estudando, hoje vocês estão seguindo um caminho, vocês estão se encontrando e tal. Eu digo assim, é para isso que a gente criou esse projeto, né? e ele tá dando Muito certo. maior, ele é muito maior do que simplesmente a publicação, né? Sim, É o relacionamento entre vocês, vocês passarem a perceber como outros autores encaram as oportunidades, que nem sempre encaram da mesma forma, porque cada um é uma pessoa, cada um tem um perfil e cada um está vivendo uma etapa da vida diferente do outro. Que às vezes se encaixa para você e você olha assim, nossa, como que ele não pegou essa oportunidade? Mas para ele não era aquele momento dele pegar aquela oportunidade. é, E você precisa entender isso. E aí você passa a entender que é o seguinte, olha, não é que não era bom, é que ele não conseguiu porque ele tem outros desafios na vida. Então você se relacionar com outros autores que estão construindo a sua carreira também, e você vendo, ó, isso aqui é diferente, aquele que ele fez serve para mim também e eu posso usar, ó, não, isso aqui não serve para mim, é muito mais o perfil dele, né? Então, assim, estudar junto, né, com a editora, né, comigo principalmente, participar dos processos, identificar o que eu posso, o que eu não posso fazer, né? O que está ao meu alcance agora, o que não está ao meu sim, alcance, o que eu quero. É um projeto muito maior, né? Não são coisas que eu falo diretamente o tempo inteiro, porque também eu acho que isso é um pouco, eu acho que da forma, do método que eu ensino, da forma com que eu, né, com que eu
passo, eu acho que as pessoas precisam escutar, né? Estudar, escutar, mas absorver aquilo que importa para elas. E se eu digo assim, olha, você precisa ver isso aqui, a pessoa se concentra naquilo que eu estou dizendo que é para ver e não no que de fato, num todo que eu estou falando, ou em outra coisa que talvez fosse melhor ainda. Porque eu, Simone, não conheço a vida de cada um. Ah, sim, é. Então, E aí são momentos. quando eu falo para todos. Cabe à pessoa, né, cabe ao autor, pegar aquilo que eu estou falando e ver se encaixa naquele perfil, naquele momento, na fase da sua vida, né? Ou se quer chegar até aquilo, aí como que eu faço para chegar até aquilo, né? Você falou da frase que eu sempre uso, né? O feito é melhor do que o perfeito. Essa frase não é minha, né? Mas eu aprendi contigo. Eu pedi permissão para usá-la, né? Por isso que vocês aprenderam comigo. Eu pedi permissão para usá-la. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que estudo muito. Eu estou em 4 mentorias, entendeu? Por quê? Porque eu tenho muita responsabilidade sobre aquilo que eu digo, né? E porque eu sei que quando eu falo, né, Tem um peso. os autores vão seguir como, Simone está falando, então eu não posso simplesmente chegar e dizer o seguinte, olha, é porque eu acho, é porque Uhum, ó, a não ser que eu deixe muito claro, né? Que ó, é uma opinião minha e eu não testei sim. ainda, né? Mas assim, eu tenho essa responsabilidade. Eu não posso simplesmente dizer façam isso porque eu fiz aqui e deu certo. Deu certo para mim, deu certo nas minhas condições. Deu certo porque eu tenho uma equipe, deu certo porque eu tenho isso, deu certo porque eu tenho aquilo. A pessoa sozinha lá do outro lado, se ela simplesmente pegar essa frase minha e fazer, ela vai se frustrar, porque pode não dar, é muito provável que não vai dar certo. Por quê? Porque ela não está, por mais que ela esteja fazendo o que eu digo, ela não está fazendo dentro das mesmas condições que eu fiz para poder dar certo, né? Outra responsabilidade muito grande que eu tenho quando eu passo algo, quando, né, eu vou sugerir algo, ensinar algo, é o quê? É que o que eu fiz lá atrás, hoje pode não ser mais atual. Então, eu tenho que me manter a mais atualizada possível. Atualizado, né? Porque quem vai me escutar, ou lá no curso, ou aqui no café, ou aqui dentro da editora, vai pegar o que eu digo, né, como eu tenho que fazer, porque a Simone está mandando, a Simone é editora, a Simone está dizendo que é para fazer dessa forma. Então, muitas das vezes nem questionam ou buscam uma outra alternativa, porque esse é o caminho que eu estou orientando para fazer. Muita responsabilidade, né? Então, eu preciso ter a certeza, e nunca é 100% de certeza, mas eu preciso ter a certeza que, pelo menos, né, eu estou estudando e estou absorvendo o melhor daquele momento para poder aplicar Uhum. aqui e transmitir, entendeu? Então, tudo que eu falo, que eu oriento, né, ou ensino, e até mesmo aqui dentro da editora, né, eu mexo com a carreira dos autores. Né? Então, quando eu chego lá e digo assim, olha, precisa estar nesse valor o livro, olha, precisa estar numa pré-venda, olha, precisa... Eu tenho uma série de informações que eu não consigo transmitir para o autor, né? Porque já é da vida cotidiana da editora, das experiências da editora e do como funciona dentro da editora, que é diferente de uma carreira independente, entendeu? E aí o autor vai precisar confiar em mim, mas pode dar certo, pode não dar certo. Por quê? Porque o mercado editorial é de risco. Você faz apostas. Eu faço É. aposta da história que ela vai ser boa, eu faço aposta que os leitores vão gostar, eu faço aposta que vai dar, entendeu? Que os meus fornecedores vão me entregar naquele prazo que eu estou dizendo que eu vou atender. A previsão, né? Aquilo que a gente estava falando da previsão, né? É uma série É, de previsão e os outros encaram a previsão como certeza. uma certeza. E aí não te dão É. margem para você poder trabalhar. Então, uma série de E coisas, aí, né? qual? Então, quando eu digo assim, olha, cada vez que eu aposto num livro, eu estou dizendo aqui para a editora que aquele livro vai dar certo. E eu estou pegando dinheiro da editora, financeiro da editora, para aportar naquele projeto ali. Ou seja, a minha responsabilidade para a editora é maior do que a do autor com a editora, muitas vezes. Porque É. se o livro não acontecer dentro da editora, se ele não virar, eu gastei
com aquele O investimento, né? investimento que eu poderia ter feito em outro. E aí, se eu começo a errar muito nas minhas apostas, nas minhas análises, eu não sou mais uma boa editora para estar à frente do negócio. Então, quando eu escolho um livro, quando eu digo, olha, eu quero fazer esse projeto aqui, eu quero investir aqui, eu quero estar nesse evento aqui, eu vou gastar na Bienal, eu vou gastar tanto para ter Aquele stand lindo. para ter aqueles livros lá dentro, para fazer aquelas publicações, eu tenho que dar um retorno. Por quê? Porque se eu, editora, passo a acreditar em potenciais que não acontecem, é porque a minha análise está errada. Eu já não estou mais conseguindo ver o negócio como deveria ver. Eu estou utilizando outros sentimentos para além do que eu deveria, né? Então, assim, por isso que o editor, ele consegue, tipo assim, eu gosto de escrever, eu, autora, gosto de escrever tal gênero, eu, leitora, gosto de ler tais histórias, e eu, editora, tenho que saber escolher a melhor história independente do gênero. É. Tá Uma aqui. Então, às responsabilidade vezes você tremenda. pode ter nossa, eu gostei muito dessa história, mas é a Simone leitora que está dizendo que gostou muito dessa história. Ah, Essa história cabe para Simone, mas não cabe para o mercado. é, Não cabe para a editora no momento em que a editora está. sim. Né? Porque não é um poço sem fundo de investimento. Então, vamos supor, eu tenho aqui, vamos supor, eu posso publicar 20 livros no ano. Gente, eu tenho que acertar, preferencialmente os 20, mas assim, eu tenho que acertar 19, entendeu? É, 18, a exigência aumenta. entendeu? 19, 18, entendeu? Livros. Ele tem que dar certo. E aí eu preciso escolher entre. E a gente recebe muitos originais, né? Então sempre vai ter muito mais autores e muito mais histórias sendo publicadas, né, do que as editoras conseguem absorver. No entanto, quando a editora diz, podem ter certeza disso, quando um editor diz, olha, eu vou publicar o teu livro, ele está, em primeiro lugar, ele, pessoa, enquanto, né, editor, está acreditando naquele projeto e está colocando o nome dele, o trabalho dele, a função dele em cima daquele projeto. Por quê? Porque é isso que eu estou falando, uma coisa que às vezes os autores não pensam. Se os livros que eu escolho não giram, não vendem o suficiente, eu sou uma pessoa que provavelmente vou sair da editora. Por quê? Porque eu estou fazendo escolhas erradas. Então, assim, a editora precisa ter lucro, senão ela fecha as portas. Ela tem equipe. Ah, com certeza. Entendeu? Então, aí o que acontece? Não, eu vou ter que ter um outro editor com uma visão um pouco, né, diferente da visão da Simone para poder continuar o processo aqui, para poder dar certo, porque ela não está mais conseguindo, né, fazer boas escolhas. Então, assim, quando o editor diz, quando eu digo, eu quero apostar nesse trabalho aqui, quero apostar nesse projeto aqui, entendeu? É porque eu estou acreditando que, de fato, aquilo ali merece o nosso investimento, entendeu? E estou colocando a minha carreira também, enquanto editora, junto, né? Por isso que a gente assina o livro junto, enquanto editor. Né? É Então, por isso que agora, né, quando você diz assim, logo está chegando Priscila e Matheus o livro, né? E você agora recentemente disse, falou inclusive na segunda-feira comigo e com a Olivia presente, né, na live, você disse, eu estava olhando o livro de vocês, né? Então, assim, isso é uma emoção muito grande. É aquela situação, como você mesmo disse, você está ali empenhada enquanto profissional da escrita, né, representando uma editora e dando seu aval em relação a uma história de um autor, né? Então, assim, eu não poderia me sentir melhor nessa condição. Eu só poderia estar levitando, flutuando, pirando, surtando, porque, na verdade, você receber essa condição é um privilégio. Eu vejo como um privilégio, né? Para quem não tinha nenhuma pretensão com a escrita, para quem nunca se imaginou, né, falar assim, agora eu sou escritora, Seginara. Então, ter esse aval, ter esse cuidado, talvez se eu publicasse independente, como você disse, você começou independente, eu talvez eu não tivesse tantos cuidados, né? Eu não teria zelado por tantas coisas, eu talvez não conseguisse fazer uma capa tão linda quanto a capa de Priscila e Matheus, né? E essa capa é totalmente pertinente com a história.
Então, assim, N coisas, N detalhes de que só quem já passou por tudo isso, e eu lembro, inclusive, que você, quando me mandou a primeira capa, ela era um pouquinho diferente. E aí você, na sequência, disse assim, não, Seginara, eu pedi para fazer uma mudança porque eu acho que ficou muito melhor assim. Então você deu mais ênfase em algumas coisas que eu sequer, para mim, já estava perfeito, né? Mas você, com esse olhar, disse assim, não, vai ficar melhor. E aí, logicamente, ver o segundo momento da capa foi pequenos detalhes. Principalmente ali aquele chocolate escorrendo na capa, você quis dar mais ênfase àquilo, né? Então, assim, esses cuidados talvez eu não tivesse. Eu talvez me preocupasse, por ser essa pessoa exigente com a escrita e tal, me preocupasse com a gramática, com a coerência na língua, na fluidez dos diálogos, da escrita, mas não necessariamente nesses detalhes de visão de um complexo maior, de uma história, onde a capa já é o primeiro impacto. A capa é o que vai, né, ser a primeira referência. Você se apaixonar pela capa. Então, é muito importante você ter essa experiência. E eu acho que isso, com a Qualis, eu consegui mudar a minha visão em relação a isso. A saber que histórias, a gente pode fazer histórias a qualquer momento, mas entregar uma boa história exige mais. Exige outras dedicações ali, né? Você precisa ter outros cuidados, responsabilidade. A responsabilidade que você fala enquanto editora, eu assumi também como autora, né? Eu sou responsável pelo que eu escrevo. Então, eu não posso não prestar atenção na mensagem que eu estou escrevendo, que estou passando, porque sempre um livro tem uma mensagem. Então, eu lembro de você ter perguntado, se você fosse definir seu livro, Seginara, como ele seria? Aí eu lembro que, na primeira resposta que veio seria, é uma história de amor. Não, não é uma história de amor. O amor está ali como pano de fundo, né? Mas Cereja, apesar de ter uma história de amor, ela traz uma história de superação, né? De perdão, de ultrapassar a culpa para chegar na felicidade como ela tem que ser, para superar problemas. Então, o amor está ali, ele entremeia a história inteira, mas ela não é só isso. Nem Priscila e Mateus foi só isso. Quando eu escrevi, eu achava, é uma história cômica, né? Uma história engraçada de amor. Mas não, é uma história de alguém que se mostra verdadeiro o tempo inteiro. Priscila é aquela pessoa que fala o que ela é. Ela não usa filtros, ela não vai para uma entrevista para conseguir a vaga de TI na empresa de chocolates, né? Ela não faz isso tentando agradar o Mateus. Ela não vai lá para se camuflar, para falar assim, eu vou falar o que ele quer ouvir. Eu vou lá para ver se o que eu estou oferecendo está de acordo com o que a empresa quer. Se estiver, aí sim, deu match. Se não, não é o meu lugar aqui. Então, assim, a história de alguém está sendo muito verdadeira, por isso as falas dela são meio desconcertantes para o Mateus, né? Então, isso eu não enxergava naquele momento, 2019, quando eu escrevi. Mas aí você começou a perguntar, mas a história é só isso? Não, deixa eu enxergar a história. E aí eu comecei a enxergar, principalmente agora com Cereja, eu comecei a enxergar isso, as histórias podem ter o pano de fundo, o relacionamento, o sentimento, o amor. Mas o que tremeia, né, o que vai fazer com que isso seja evidente é alguma coisa e é uma mensagem. Que mensagem é essa? Né? E isso tem importância, isso tem responsabilidade. Né? Então eu não posso generalizar, eu não posso vulgarizar, eu não posso banalizar situações. E isso é um aprendizado, Simone. Não é que veio de cara quando a Seginara escreveu a primeira história. Isso eu aprendi. Né? Isso foi refinando o meu olhar em relação à escrita, até em relação à leitura. Hoje, como leitora, eu também sou diferente. Né? Leio muitas outras coisas fora do meu gênero. Mas, principalmente, eu me questiono quando eu vejo algum texto com uma coisa diferente, eu falo assim, mas espera aí, isso aqui eu não conhecia, deixa eu ver como funciona isso aqui. Porque eu estou olhando também a parte técnica, né? A parte assim, não, tem que ter aquele ponto de virada, tem que ter aquela hora onde a história me prendeu. Então eu começo a buscar em que momento eu fui pega na história, que eu não consigo mais parar de ler. E aí isso tem se mostrado os ensinamentos que eu falo. Ler, para mim, é um prazer, mas também é aprender. Não para copiar, de maneira alguma, mas para enriquecer a maneira como eu vou usar esses elementos da minha forma, com a minha autoria, né? Na maneira com que eu vou transformar isso no jeito Seginara de escrever. Apesar que eu tento mudar, que nem agora com Cereja eu falei, toque não vai dar.
Então eu vou alterar isso aqui, vai ter umas repetições aqui, porque fazem parte da vida. Mas eu estou me remodelando nesse sentido. Eu estou buscando filtrar situações para chegar no momento em que a escrita se torna fluida, se torna coerente com pensamentos que eu já tive antes, mas que eram muito limitantes. Ou seja, eu tenho que escrever na condição perfeita, eu tenho que escrever com silêncio absoluto. Não, eu não consigo. Né? Eu não consigo o tempo inteiro estar no silêncio absoluto. Então eu tive que me readaptar para poder escrever com barulho, com paradas, com ter que voltar para a história e retomar aquilo. E isso era muito difícil naquele primeiro momento. Acho que por isso que eu passei as noites escrevendo Priscila e Mateus, porque eu precisava de silêncio para me ouvir. Mas agora não. Agora, se eu tiver que escrever enquanto eu estou olhando, pesquisando, estou ouvindo música e estou escrevendo, flui, flui. É uma loucura, mas flui. Então, acho que tudo é isso, é um aprendizado. Você vai desenvolvendo de acordo com aquilo que você falou, com o seu momento, com aquilo que é permitido. Né? Se hoje eu não tenho as condições ideais, mas eu vou criar as condições possíveis. Né? E assim é na escrita, assim é na vida, e assim a gente vai conquistando alguma coisa. Nesse momento eu já conquistei o segundo livro. Então, eu só tenho a agradecer por isso. Né? Eu não estaria fazendo um segundo livro se você não falasse, vocês têm essa oportunidade. Você disse isso. E eu falei, oportunidade a gente não perde. E aí eu fui. Eu fui, Cereja tá aí. Quando eu fui revelar a antologia vencida, aquela live foi só sobre oportunidades. Foi. Foi exatamente isso. Você começou com isso. O tema da live era oportunidades, porque eu estava falando, porque eu sabia. Quando a gente revela qual foi a antologia que venceu, só o fator de eu dizer, foi a antologia X que venceu, os autores daquela antologia já se sentem maravilhados. Então, eu estava falando muito mais para quem não tinha participado da antologia, né, do que para quem tinha, porque para quem tinha bastava dizer, olha, a antologia que venceu foi essa daqui e já era suficiente a notícia. Né? Sim. Mas aquela live lá foi inteira sobre oportunidades, inteira sobre reflexão, entendeu? Sobre o teu papel dentro do concurso. Mas é isso que eu tô falando. E de você ver além, né? Mas é isso que eu tô falando. Eu nunca sou assim, ó, isso aqui é para isso. Entendeu? Não, eu falo e a pessoa precisa absorver, né? Ou pegar aquilo que para aquele momento da vida dela vai ser importante ou não. Né? Aí é com, no caso, o autor que está dentro do processo. Ai, foi assim que eu vi. Foi exatamente assim que eu vi. Eu imaginei isso, eu imaginei que essa oportunidade valeria a pena de novo, né? E aí eu só me descobri mais, porque, como eu te disse, eu não pensei que eu ia juntar 2 livros. Que a história do primeiro livro ia, né, servir como pano de fundo no segundo. E isso se tornou muito mais complexo, isso exigiu muito mais atenção, porque se você já coloca numa história X personagens, numa história em que junta, né, com outra, são muitos outros personagens entrando, e você tem que saber onde está o personagem no momento, numa história, para ver se está coerente com o que você está escrevendo na outra. Né? Então, assim, eu não pensei em fazer nada disso. E isso foi aquela coisa assim, aquele momento que você fala, bom, minha cabeça explodiu agora, né? Porque agora eu vou ter que dar conta, né? E faz parte, porque a jornada Priscila e Mateus dentro de Cereja faz sentido. Porque Cereja vai precisar avaliar o relacionamento dela com Alberto e Priscila e Mateus é uma relação diferente, é uma relação inesperada e rápida. E a Cereja está vivendo algo parecido. Então ela precisa entender o que está acontecendo com ela e Mateus dá essa referência para ela. Mostra que aquilo que a amiga dela está vivendo, que é tão pleno, é possível. Porque ele sente aquilo. Aquilo é verdadeiro para ele também. Por isso é correspondido. Né? Então, assim, só que isso, meu Deus, isso foi juntar, e eu não tinha planilhas daquilo, eu não sabia os personagens, quem eram todos. Eu falei, gente, eu escrevi o nome da namorada do Alberto como Letícia. Aí eu, por acaso, lendo, eu falei assim, não, mas Letícia não pode, Letícia é ex-namorada do Matheus, troca o nome, vai lá e arruma. Aí eu fui falar assim, não, mas eu preciso colocar uma pessoa aqui, que vai ser o amigo do Alberto, André. Mas aí quando eu chego em Priscila e Mateus, existe um André,
Eu falei, meu Deus, mas eu estou acertando os mesmos nomes, não pode, eu preciso fazer diferente, não é possível, cadê o meu roteiro com os nomes de todo mundo que eu escrevi? Então, eu entendi agora que é muito mais coerente, né? Eu montar, olha, livro 1, Priscila e Mateus, os personagens têm esses nomes, eles têm essas características, vai facilitar a minha vida, né? Livro 2, a mesma coisa. Porque senão, que nem agora, se for o Tiago que for conversar comigo e quiser escrever o livro dele, melhor amigo do Mateus, né? Ele vai se envolver com pessoas, ele vai estar no ambiente de trabalho, vai ter Priscila envolvida no meio, quer dizer, vai ser o caos na minha vida de novo, né? E eu preciso saber lidar com isso. Também usei uma coisa que foi muito importante, que no primeiro livro eu não usei, que foi o Pinterest. Então, assim, eu acho que quando você coloca a imagem ali, fica mais fácil você trazer a lembrança de tudo que você pesquisou e de como foi. E aí, eu não sei se você viu, mas eu cheguei até a postar um stories onde apareciam os dois personagens. Aparecia a Júlia e aparecia o Alberto. Então, hoje, se eu precisar, eu tenho todas as referências, a casa do Alberto, a casa da Júlia. Então, assim, eu consigo o vestido, a roupa, onde ela estava, como ela estava, né? A primeira apresentação dela no trabalho, a roupa em que ela estava. Então, tudo agora se torna muito mais rápido, visualmente, para eu catalogar aquilo e trazer a história de volta. Mas eu não fiz nada disso com o primeiro livro. E aí eu precisei ler o livro enquanto estava nesses 37 dias. Ler Priscila e Mateus de novo, quer dizer, foi um sufoco. Deixa eu te dar já uma dica aqui. Quando a gente lançar o livro, tu pode programar uma live, de preferência, no YouTube. Pode ser aqui no Instagram. Tem. Só que aí você vai ter que aprender a passar slides por aqui. É fácil, não é difícil, tá? Mas dá um pouquinho mais de trabalho. Mas se não conseguir, faz pelo YouTube e transmite no Facebook e tal. Você pode, e grava e depois, né, posta aqui no Instagram. Você pode fazer uma live falando da construção do livro, né? E aí mostrando essas referências, por isso que eu decidi usar as imagens, né? Que aí você vai mostrar, tem uma cena, né, que ela vai, essa roupa que ela usa, tem uma cena que ela vai. Você pode convidar um grupo de amigos mais próximos, né? Que você sabe que legal isso. Que você sabe que vai, né? Vai adquirir o livro, vai comprar o livro e para uma tarde um bate-papo sobre o livro ou à noite, né? Algum horário que tu considere melhor para eles, para vocês conversarem sobre o livro e você mostrar para eles como que foi. Ó, eu tive que pesquisar isso daqui, ó, aquela cena que eu fiz. Os bastidores, né? Aquela cena que eu fiz, tal, foi essa referência, a roupa que ela estava usando era essa daqui. E como tu tens as imagens, que tá falando, ó, eu tenho as imagens, tudo, você pode mostrar, né? Ó, esse daqui é o personagem que eu vejo, como é que vocês veem, né? Aí você pode pedir para eles, olha, postem nas redes de vocês, nas stories de vocês, me marca com quem é, né, a Priscila para vocês, quem é o Mateus para vocês, para mim é esse aqui, para mim é esse, para mim é esse. Não, mas sabe que Priscila e Mateus é engraçado, Simone. Eu não consigo visualizar um avatar para os dois. Cereja foi tranquilo. Cereja apareceu o Alberto, apareceu a Júlia. A Júlia apareceu primeiro. Aí Tiago, agora me apareceu o Tiago também. Eu pesquisando sobre Cereja, o Tiago me aparece, dá um oizinho. A personagem que vai estar com ele, a Kiara, também me aparece. Eu já tenho os dois visualizados ali em avatares. Mas eu não consigo fazer isso com Júlia e com o Mateus. Eu não sei por quê. Né? A história em si, eu consigo a afinidade de saber toda a história deles, como se fossem aqueles personagens que estão tão ligados emocionalmente comigo, que é fácil estar com eles. Né? Mateus é uma pessoa que, quer dizer, é um personagem que aparece do nada e às vezes de madrugada está fazendo um bolo comigo. Já aconteceu. Né? De eu estar lá fazendo um bolo e ele falar, olha, eu posso melhorar a sua receita. Então, e eu fiquei até as 4 da manhã para fazer essa receita, né? Mas eu fiz. Então, assim, são coisas que às vezes eu não consigo entender, mas acontece. Então, assim, aquela frase perfeita que diz, olha, quando você está no caminho certo, o universo conspira, né? Você tem os sinais de que a coisa funciona. Eu acho que isso passou a acontecer depois que o primeiro livro veio. Porque eu acho que você lembra disso, não foi historinha de pescador, não foi faz de conta, mas acho que a coisa mais significativa que aconteceu foi eu entrar no avião para ir para uma Bienal
eu estar sentada ao lado de uma Priscila. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu não conheço nenhuma Priscila, né? Ou não conhecia até aquele momento. Mas qual a possibilidade de uma pessoa estar num avião, indo para uma Bienal, para lançar né, a antologia Apaixone-se, onde o conto é Priscila e Mateus, e senta do seu lado uma Priscila, que está indo para a Bienal. Quer dizer, ela foi comigo para a Bienal. Então, eu vejo isso como, né, aquela situação de universo totalmente conspirou. Então, eu estava Priscila em tempo integral naquele momento. E isso, eu acho assim, são coisas que vão te mostrando que você está no caminho certo. Quando teve a leitura coletiva de Apaixone-se, foi assim, pessoas falando a respeito, como você disse, né, trocando ideia, te mostrando a visão que esse leitor tem do seu conto. E aí você vê pelos olhos do outro, é coautoria, porque a minha história está escrita até aquele ponto. Quem preenche as lacunas, quem vai dar a situação emocional, a visão do personagem, é o que lê. E aí você vê gente colocando situações que eu falo, poxa, mas que legal, não tinha pensado assim na hora que eu escrevi. Mas ficou boa, eu gostei. Então, assim, é uma troca muito, muito gostosa. As histórias tocam os leitores de forma diferente, né? É. Depende muito E do eles se apropriam dessas histórias, né? Tem coisas que você diz assim, olha, eu escrevi, minha intenção nem era que a pessoa se sentisse dessa forma aqui, e aí quando ela leu, bateu ela e aquilo foi significativo. Até eu queria te perguntar uma coisa, Simone. Assim, por exemplo, Priscila e Mateus. Priscila e Mateus, tudo bem, é uma história, tá ok. Aí quando eu chego para a história de Cereja, Cereja tem spoilers do primeiro livro. E eu devo mencionar isso? Porque assim, quem lê o primeiro livro e lê o segundo, tá coerente. Mas quem lê o segundo e vai ler o primeiro, tomou spoiler o tempo inteiro. Eu fiquei nessa dúvida enquanto escrevi. Até falei com a Marina, no caso. Eu falei, bom, Marina, eu acho que eu não vou escapar de ter que contar o que está acontecendo. Calma, E eu vou spoiler todo o primeiro livro. Só um pouquinho, deixa eu entender melhor. Você escreveu o primeiro livro, aí o segundo livro vai explicar uma cena inteira, que é muito importante no primeiro livro, né? É a cena em que o Mateus preparou uma surpresa, essa surpresa está lá no final do livro. É aquele momento chave. Então eu não tenho como escapar disso, porque a Júlia está envolvida e o pano de fundo ali no segundo livro é ela resolvendo o pepino que aconteceu no primeiro, para mostrar como deu certo. Então, assim, eu vou ter que spoiler, eu vou ter que dizer. Eu disse, na verdade, né? Vai falar para os teus leitores nas tuas redes sociais, né? Quem comprar para além, porque sim, vai ter gente que, por exemplo, vai ter interesse em comprar só cereja, nem te conhece, né? Vai se deparar com a sinopse, vai comprar só a cereja e ele vai ter um livro completo, independente, e nunca vai ler Priscila e Mateus, entendeu? Quem lê Priscila e Mateus não tem problema, porque o problema está no segundo livro, né? Então, o importante é tu dizer para aqueles leitores que te acompanham. Porque aqueles leitores que te acompanham são os leitores que supostamente têm a tendência de lerem tudo que você for escrever, né? De ler algo teu, começar a gostar e querer ler tudo. Então, para eles é importante que você diga, olha, você pode ler um livro independente, mas se você não leu ainda Priscila e Mateus, tem uma cena no segundo livro que revela o primeiro. Se você está com a intenção de ler Priscila e Mateus, eu sugiro que você comece por esse. Se você não quiser ter um spoiler. Se você não se importar com spoiler, não tem problema. Porque é o spoiler, né? Você quebra a surpresa do final do primeiro livro. Então eu fiquei pensando, foi uma decisão que eu tive que tomar, porque eu falei assim, eu não tenho como mostrar o desenvolvimento emocional que a personagem Cereja vai ter a partir daí, porque ela vai relacionar as histórias, né, que estão acontecendo com a amiga em relação ao que ela sente naquele momento. Se eu não falar o que é, tem gente que eu preciso falar o que é. Tem gente que não gosta de tomar um spoiler assim, tem gente que não se importa, entendeu? Então, o importante de você, enquanto autora, é para aqueles autores que se relacionam mais diretamente com você, você falar, entendeu? Agora, não vai ter como, por exemplo, no mercado, né? Onde, vamos supor se fosse um livro físico, só para a gente ter, mas serve mesmo para o e-book, tá? Mas vamos supor, só para a gente ter um exemplo.
Vamos supor um livro físico. Tem Priscila e Mateus numa livraria, tem Cereja na livraria. Entra lá uma pessoa que nunca te viu, que não te conhece, entendeu? Ela vai pegar o livro e vai levar o livro. E vai levar só um. E tipo assim, mas essa autora aqui tem um livro, Priscila, mas ele nunca vai ler, entendeu? Uhum. Ele quer ler aquele livro, ele quer ler o Cereja e pronto. Essa foi a dúvida, né, de falar, então, vou fazer como? Aí eu falei, A vou gente fazer, sempre porque não tem como. é difícil ter isso, tá? Geralmente é o O quê? seguinte, tem essa situação quando o livro de fato é uma continuação. Aí, Mas não é o caso mas não é de o ser caso. uma continuação. Se você já coloca essa restrição, né? No livro, as pessoas são capazes de deixar de comprar o Cereja. Porque vai ser necessário ler o primeiro, né? Então cria E uma não é isso. dependência. E não é isso. Não, não é. Ele é um livro dele. Ele apenas vai revelar você, né, uma Os cena. bastidores do que foi planejado no primeiro. Mas geralmente a gente não faz isso. A gente não coloca, porque meio que rifa, né? Vai ter uma É, intersecção que tu vai rifar. Né? Vai ter uma intersecção essa que tu vai rifar. Pelo menos não numa cena que é tão importante. Né? Que é como tu tá me dizendo, é o desfecho do outro. Então, assim, não é. na mais importante, entendeu? Dá um spoilerzinho do livro aqui, de uma cena outra aqui, que é secundária, tudo bem. A mais importante faz com que quem já leu aqui não se surpreenda depois aqui. Se quiser Exato. procurar esse teu livro aqui. Então, por isso que é importante que você, pelo menos nas suas redes sociais, para aqueles leitores que vão te acompanhar, que vão estar mais próximos de você, que vão pesquisar junto com você quais são os teus outros livros e tal, eles saibam. Agora, pode acontecer, claro, que você tenha aquele leitor que já vai te procurar porque já leu Cereja. E aí vai chegar ali e vai dizer, tem. Aí, se ele não se importar, ele vai ler. Se ele se importar, ele não vai nem ler. Porque na verdade é como se fosse um BBB, né? Você tá com a câmera 1 aqui numa cena e tá com a câmera 2 ali na outra. Então, na verdade, o que a Júlia vai estar mostrando são os bastidores de como ela resolveu o problema E a do visão dela. desfecho final. E a Na visão visão, em cima daquilo, né? E no outro é como uma outra visão dentro de um outro contexto. é. Então, Sim, ele sim. só não vai ter a surpresa, ele já vai saber do que Ele perde só a surpresa, o como impacto, se né? desenvolveu e como vai ser apresentado, são visões diferentes. Então, Exato. Mas isso também foi uma situação nova para mim, né? Porque eu não planejei. Eu não planejei fazer essa intersecção do mesmo momento acontecendo paralelo, só que com câmeras diferentes rodando, né? Então, enquanto Priscila e Matheus estão nesse ponto, está acontecendo isso, os personagens estão nesse local, nesse momento. Para a Cereja, eu tive que falar: opa, peraí, ela não pode cruzar com tal e tal, porque estão nessa cena, eu tenho que trazer ela para outra cena. E será que dá? Será que coincide o tempo da história que está no primeiro com o do segundo? Porque rola uma situação onde é importante, porque os personagens vão se juntar em momentos específicos, né? E eu não posso juntar uma coisa que na cena do primeiro livro a Júlia está lá se envolvendo e conversando, e no 2 ela aparece naquele mesmo momento fazendo outra coisa. Então eu tive que lidar com essa estrutura. E isso era algo novo para mim. Torna um livro muito mais complexo. Porque, na verdade, você tem que ter cuidados não só com a história, mas com personagens, com o tempo da história para cada livro. Meu Deus, eu quis ter um treco nessa hora, quando eu falei: meu Deus, por que foi juntar? Eu falei para a Júlia: por que você foi juntar essa história? Mas é plausível, é compatível, é o que dá sentido, é o que faz o final da história da Cereja e é o que está fazendo o final da história de Priscila e Mateus. Só que com perspectivas diferentes, mas o cenário é o mesmo, né? Os personagens estão ali. E aí eu falei: eu me ferrei. toma esse cuidado de falar nas suas redes sociais para aqueles leitores que são mais próximos e que, né, têm a intenção. Até porque também é o seguinte, assim, vamos combinar? Priscila, Deus vai sair antes. Tu vai falar muito sobre ele, entendeu? E aí depois vai sair Cereja. Então, assim, a tendência é que os leitores mais próximos seus, pelo menos por um determinado tempo, vão ler cronologicamente, né? Primeiro Priscila e Mateus e depois de ter os dois publicados é que você vai ter essa preocupação, né? Um pouco com os teus leitores, tá? Mas para o mercado são dois livros diferentes.
dois livros diferentes. Eles não são livros de continuidade, eles apenas apresentam uma visão sobre uma determinada cena que é importante nos dois livros, mas com uma visão diferente em cada um dos livros. Então não tem tanto. Não preciso ter um ataque agora, né? Não, Só se o Thiago aprontar comigo. não precisa, não precisa. Seja Nara, nós estamos finalizando, na verdade já são 11h52, quase meio-dia aí. Eu falo muito, desculpa. Ficamos um tempão aqui, né? Mas foi muito gostoso. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa da tua trajetória, né? Agora você vai passar por uma nova fase de ter o livro publicado, de aprender, né, a falar com os leitores da tua própria história, da responsabilidade que é ter um livro, de como divulgar ele, né, de como apresentar ele. Então, assim, né, são coisas distintas e que agora vai fazer parte, né, do teu momento em que você vai estar mais preocupada, né, em como desempenhar esse papel, né, de escritora. E é muito legal isso também. Acho que tu vai tirar de letra, né? A gente está aqui para te apoiar. A gente está aqui para te apoiar. Vai ser muito bacana. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Você é uma pessoa que se desafia muito. Então, isso é um elogio, tá? Apesar de que em alguns momentos tem que dar uma freadinha, porque tu não sabe, né? O momento de parar. Mas é um elogio, tá? Se desafiar é muito, muito bom, muito bacana, né? Aprender com os erros é muito legal também. Então, assim, não deixar de fazer porque, né, tá com medo e tá preocupada ou acha que não dá certo. Bem pelo contrário, você tem que fazer, porque é no fazer que você vai poder analisar o que deu de errado para poder consertar. Se você não fizer, você está sempre buscando uma perfeição que vai ser muito difícil de atingir. Exato. Tá? Então, assim, parabéns. Para quem quiser saber um pouquinho mais do concurso, então é isso, está lá no site da Qualis. O site da Qualis é qualiseditora.com. Lá tem tanto o edital quanto o formulário de inscrição. São 3 antologias, né, que estão recebendo contos. Uma do gênero de chiclete, outra de época, outra de investigação policial. O concurso tem 3 fases. A primeira fase, a mais importante de todas elas, é passar para a antologia, ter o seu conto publicado. Né? Depois, a antologia mais vendida, os autores são convidados a transformarem um conto em livro, para serem publicados em e-book pela editora. Né? E depois, o livro mais vendido ganha um contrato físico, né, com a editora, e o autor um contrato de preferência de análise para as próximas obras dele. Então, assim, é um concurso que a gente se relaciona muito, né? Uma das coisas mais bacanas do concurso é isso, é você passar esse tempo do concurso muito próximo da editora, né? Trabalhando junto com a editora, aprendendo junto, tanto a editora com vocês, quanto vocês com a editora. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre como foi o primeiro concurso, aqui no meu Instagram, no meu IGTV, tem as lives dos autores do primeiro concurso, né, que a gente fez entre o primeiro e o segundo concurso. E já tem algumas já do segundo concurso também, se vocês quiserem assistir, para saber a opinião, conhecer os escritores, né, e saber um pouquinho a opinião deles sobre o concurso. É bem legal também, fica aqui o convite. Vou te dar uns minutinhos, seja nada, para te fazer as tuas considerações finais, teus agradecimentos. E já te agradeço aqui pela presença, por aceitar esse convite, né, por esse papo tão bacana. E novamente registro que eu estou muito orgulhosa. Meus parabéns pela tua jornada, pela tua trajetória, e que a caminhada seja cada vez mais gratificante para você. Nossa, Simone, obrigada, viu? Obrigada por tudo. Obrigada pelo primeiro sim, pelo primeiro surto, né? Pela emoção de poder falar, eu sou escritora hoje, por acompanhar essa jornada com tanto carinho. E eu acho que isso foi imprescindível, porque eu posso aceitar qualquer não, mas o primeiro sim tem um peso muito grande. Tem esse aval, né, que você mesmo disse, ele quer queira ou não, ele faz um diferencial em tudo, porque você sabe que aquilo não é um sonho que foi visto só por você, é um sonho que tomou uma dimensão maior e chegou numa editora. Então, assim, eu não poderia hoje ter todas as minhas redes sociais abertas se não tivesse um bom motivo. E esse motivo faz com que hoje eu queira viver da escrita. Talvez seja esse o meu empenho maior, né? De buscar esse aperfeiçoamento pessoal, profissional, para chegar ao ponto de dizer, olha,
Você me elogiando é o que de mais importante serve de motivador para que eu possa falar, eu estou no caminho. Eu não estou perfeita e não pretendo chegar na perfeição, mas eu pretendo me esforçar cada vez mais. Eu pretendo atingir esse objetivo. E contar com você nesse momento é aquilo que... Nesse momento não, na verdade 2019, né? A gente já está um tempinho juntos. E eu só tenho a expectativa de aumentar esse tempo, né? De fazer com que venha um terceiro concurso, ou quem sabe outras situações que nos levem a manter uma parceria que está tão gostosa e está tão frutificante. Agora, para quem vai entrar, eu acho assim, aproveita. Aproveita porque a escrita te leva para situações que são reconfortantes, que são desafiantes, mas acima de tudo, que te fazem evoluir. Eu acho que como pessoa eu evolui muito escrevendo. Eu aprendi com os meus personagens, né? E eu aprendi com o processo inteiro envolvido num livro, né? Então, se hoje eu posso, como você mesmo disse, você vai entrar no terceiro processo. Você vai aprender agora a se relacionar com o seu público e o seu livro, porque é a sua primeira publicação. Então, isso é uma experiência única. E ter uma antologia que tem 3 fases, eu não conheço nenhuma, só da Qualis. Então, minha dica é aproveita, porque você não tem como saber seu potencial se você não se colocar à prova. E eu acho que ser esse momento, né, aproveitar este momento de perspectivas novas, eu vejo como possibilidades, oportunidades. Talvez por isso eu me desafie tanto, né? E isso fez com que eu chegasse aqui. Então, se eu, que nunca fui a pessoa mais apta a dizer que seria escritora e estou escritora, eu acho que vale como oportunidade para muita gente, para tentar e ver se é o que quer. Se não for, como você mesmo disse, Simone, o caminho segue e tudo bem, né? É o seu momento. Mas se for, eu sei por mim que é o melhor momento. E é esse melhor momento que eu tenho apreciado desde 2019. E estou sendo muito feliz por isso. Te agradeço. Agradeço a quem está acompanhando a gente esse tempo todo. E muito mais está por vir, porque as histórias não terminam, né? As histórias, elas se entremeiam, essas histórias vão dando cria e a gente vai sendo feliz escrevendo. E é por isso que eu só tenho a agradecer por mais esse café. Agradecer por tudo. E esperar que você venha com mais surtos, porque você deixou dicas na segunda-feira, né? E assim você disse, vocês não viram nada. E eu estou esperando um spoiler aí para saber o que que vem. Então é isso, a gente quer agradecer a presença assim, de todo mundo que nos acompanhou aqui hoje, né? Já deixar um beijo também para quem vai assistir depois. E para ser eu vou terminar aqui dizendo que a gente ainda vai fazer. Já está aqui agendadinho uma live aqui, que hoje eu te ouvi dizendo, ó, na primeira live que eu fiz, eu ouvi você dizendo que você queria ser escritora. Hoje você está dizendo que, segunda live que a gente fez juntos, você está dizendo que você é escritora. E a próxima, talvez não a próxima que a gente vai fazer sobre o lançamento do livro, mas independente das lives que são para divulgação de um determinado produto, a próxima que seja assim de bate-papo, você vai dizer que eu vivo da minha escrita. Ai, que lindo! Beijo, gente! Boa semana para vocês aí, até sexta-feira. Até sexta. Tchau! Tchau, tchau.